Bom dia, terceiro ano. Hoje é dia 23 de setembro e hoje a gente vai estudar um pouquinho de ciências, tá bom? Peguem lá a apostila de vocês para que nós possamos dar início à unidade nova, tá bom? Então, o que nós vamos estudar hoje? A gente vai conhecer um pouquinho da história do nosso planeta, da história da Terra. Então, página 16, vamos começar? Então, vou começar lendo aqui o que a gente vai aprender agora. Você já reparou no formato dos continentes que compõem nosso planeta? Eles têm formato parecido ou poderiam ser encaixados uns nos outros? Neste capítulo, você vai descobrir um pouco mais sobre a estrutura da Terra e as respostas para essas questões. Vamos começar. Deixa eu fechar a apostila que é mais fácil. Vamos começar aqui, pessoal, no Diga Aí. Então, diga aí, página 17, tá? Observe as imagens a seguir. A cor azul representa os oceanos e a cor verde, os continentes. Nós vivemos sobre os continentes, as porções de terra são os continentes, tá? Você percebeu que determinadas partes de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça? Pessoal, então eu não vou falar muito ainda não, porque por enquanto é só para a gente ver o que vocês sabem. Então, a gente tem aqui, ó, duas imagens. A impressão, criançada, que a gente tem é que ela pegou esta imagem aqui e juntou formando essa como se fosse um quebra-cabeça. Por que será que a apostila fez isso? O que será que a apostila quer falar pra gente com isso? Então, olha aqui que interessante. Uma dessas duas imagens é o planisfério do nosso planeta, né? Esse é o planisfério do nosso planeta, né? É o planisfério que representa o planeta Terra, tá? A outra também. As duas são. Só que uma é atual, é como o nosso planeta é hoje, e a outra é como era o nosso planeta há bilhões de anos atrás. Então, essas duas imagens, pessoal, elas correspondem ao planeta Terra. Só que essa primeira imagem é de quando era o planeta Terra, quando ele foi formado. Antigamente, os cientistas acreditam que todos os continentes ficavam juntinhos, encaixadinhos. Olha aqui. Aí, essa daqui é como está hoje. O que será que aconteceu para ter essa mudança? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, nas próximas páginas, tá? Bom, pessoal, nós temos aqui 4 perguntas que eu quero que sejam respondidas no caderno, tá? Então, eu vou fazer uma leitura aqui das 4 perguntas. Tem algumas que são respostas pessoais. Só vou dar uma orientadinha para vocês. Então, a pergunta número 1 é: em qual imagem o quebra-cabeças parece estar montado com os continentes encaixados? Muito tranquilo. Lembrando que eu quero resposta completa. Pergunta número 2. Em qual imagem está representada a distribuição atual dos continentes no planeta? Também tá fácil, inclusive se vocês voltarem algumas páginas na apostila de ciências, vocês vão ver esse planisfério lá atrás. Questão número 3. Ó, questão número 3 é resposta pessoal. Tem que falar sim ou não e tem que dar um porquê. Criança não fala só sim ou não, criança tem que falar o porquê. Então, a pergunta número 3. Você acha possível, ó, resposta pessoal, você acha possível que os continentes mudem de posição e de formato no decorrer do tempo, como é mostrado nas imagens? Justifique sua resposta. Então, ele quer saber se vocês acham que isso daqui pode acontecer.
Olha aqui, os continentes mudaram, foram saindo do lugar inicial, mudaram de posição, mudaram de formato. Vocês acham que isso é possível? Agora eu quero saber por quê. Não é só escrever sim ou não, tá? Sim, por quê? Não, por quê? E o último, qual das imagens é uma representação do planeta Terra? Lembra que a gente estudou nas aulas anteriores representações do planeta Terra? Tem uma que é uma representação das que a gente estudou. Qual é? Coloquem o nome dela, como que ela chama, tá? Lembra? Volta umas páginas atrás. Vou até olhar aqui para vocês que página que fala sobre isso. Sobre as representações do planeta Terra, ó. Para representar a Terra, página 11. Se for preciso, volta lá na página 11 e lê de novo. Respondam no caderninho de vocês. Página 18. O início de tudo. Então, vamos entender como que o planeta Terra surgiu. Como que ele se formou. Quando falamos em viagem no tempo, geralmente imaginamos como seria ir para o futuro. Contudo, neste capítulo, vamos imaginar como seria voltar para o passado. Como seria voltar milhões e milhões de anos, antes mesmo da época em que viviam os dinossauros? Será que houve um tempo em que não havia oceanos, florestas, lagos e seres vivos na Terra? Os cientistas se fazem essas perguntas e procuram encontrar respostas por meio do estudo de marcas e vestígios que encontram pelo planeta. Nesse sentido, a ideia mais aceita atualmente no meio científico é de que o planeta Terra tenha cerca de 4,5 bilhões de anos. Eu vou mostrar para vocês como é que se escreve esse número, para vocês terem uma ideia da idade do planeta. 4,5 bilhões de anos. Como que a gente lê esse número certinho? A gente fala 4,5 bilhões de anos, mas a leitura correta são 4 bilhões e 500 milhões. Então, ó, vou representar aqui, eu vou representar deitado porque ele tem muito zero. Então, ó, 4, 5, 45. Olha como que a Cássia vai formando para ela não se perder. 450, 4.500, 45 mil. 450 mil. Agora, aqui, ó, a Cássia separa em classes. Aqui a gente tem, ó, 4 milhões e 500 mil. Mas eu não quero 4 milhões, eu quero 4 bilhões. Agora eu tenho aqui 45 milhões. Agora eu tenho aqui 450 milhões. Pronto. Eu tenho aqui 4 bilhões e 500 milhões. Olha a idade da Terra. Olha o tamanho do número que representa a idade da Terra. Tá? Então, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Tá? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de bilhão, centena de milhão. Unidade de bilhão. Vocês vão aprender isso na matemática. Então, esse daqui é o número que representa a idade da Terra. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Novinha Terra, né, pessoal? Novinha, vocês têm o quê? 8 anos? A Terra tem 4 bilhões de anos. Então, ó, pessoal, o planeta Terra, ele é um planeta relativamente velho, né? Ele tem bastante tempo. E como que ele formou? Vamos entender. Vamos entender lendo aqui, ó. Desculpa aqui, ó. Observe a sequência de eventos que os cientistas defendem ter ocorrido desde a formação das rochas até o surgimento dos primeiros seres humanos. Então, vamos lá. Começando. No início,
Isso há 4 bilhões e meio de anos, pessoal, tá? No início, a Terra era muito quente, tão quente que nenhum organismo vivo seria capaz de sobreviver aqui. Além disso, não existia água líquida, somente no estado gasoso na atmosfera, a qual também continha muitos gases tóxicos. Gases tóxicos são gases que fazem mal para a gente. Então, no começo, pessoal, era impossível ter vida no planeta, por alguns motivos. Primeiro, porque a Terra era tão quente, pessoal, que não conseguia ter água líquida. O dia que está muito quente, se você, por exemplo, faz a experiência de deixar um copo d'água cair no quintal e deixar lá, daqui a pouco a água sumiu, porque ela evaporou com calor, ela virou gás. É isso que acontecia com a água. Era tão quente o planeta que não conseguia ter água líquida, ela evaporava, ela virava vapor, ela virava gás, tá? E outra coisa, a gente tinha que ter o problema de ter muito gás tóxico, o ar era impossível de ser respirado. Bom, então a gente tinha o problema, terra muito quente, a gente não consegue viver em ambiente extremamente quente. Segundo problema, não tinha água líquida, porque o planeta era muito quente, a água não conseguia ficar no estado líquido. Terceiro problema, o ar tinha muitos gases tóxicos. Por esses 3 motivos, não conseguiríamos viver no planeta Terra no início de tudo. Isso há 4,5 bilhões de anos. Aí vamos ver o que foi acontecendo. A superfície, pessoal, é onde a gente vive, é a parte de fora de onde a gente vive. A superfície da Terra foi se resfriando com o passar de milhões de anos, formando as camadas de rochas. No entanto, o interior do planeta continuou quente e os gases e vapores eram liberados na atmosfera pelos vulcões. Então, pessoal, passou-se milhões de anos. Aí a Terra foi resfriando. É igual quando você esquenta uma coisa, na hora ela tá muito quente. Mas com o passar do tempo ela vai resfriando. Ela vai ficando mais fria. A temperatura vai baixando. E aí o que que aconteceu, pessoal? A gente ainda tinha um problema aqui. O centro da Terra ainda estava muito quente e por isso, pelos vulcões que eram muito ativos, eles estavam liberando esses gases tóxicos. Ainda tinha gás tóxico, tá? Ó, vamos seguir a linha aqui, vamos ver para onde que a gente vai. Ó, vamos para cá. Com o resfriamento, quer dizer, a Terra esfriou, e a formação da crosta terrestre, a água da atmosfera passou para o estado líquido. Então, pessoal, o que que aconteceu? Tinha muita água no planeta, só que a água do planeta estava sempre no estado de vapor. Como a Terra resfriou, a água passou para o estado líquido. E aí, pessoal, o que que aconteceu? Ó, e a queda de muita chuva durante muitos anos formou os mares e os oceanos. Então, o planeta Terra resfriou e a água que tinha no nosso planeta, que era no estado de vapor, ela passou para o estado líquido por causa da diminuição da temperatura do planeta. E aí começou a chover muito, porque era muita água. Então, durante muito tempo, muitos anos, e aí se formou os mares e os oceanos. Aí depois, ó, vamos para cá. O acúmulo de água na superfície da Terra formou ambientes ideais para o desenvolvimento de seres vivos. Isso porque a água os protegia contra os raios do sol. Não se sabe como eram os primeiros seres vivos, só que eles eram muito simples e microscópicos. Então, pessoal, o que que aconteceu? Formou lá os oceanos, os mares, e aí começou a surgir os primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos, pessoal, não é igual
a gente está pensando, eles eram extremamente pequenos, por isso que eles eram microscópicos. E quando fala que eles eram muito simples, eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso corpo, pessoal, ele é formado por muitas células. O que são as células? Vamos imaginar o seguinte: quando a gente faz uma casa, para a casa ficar em pé, a gente precisa do quê? De tijolos. A nossa casa não é formada de muitos tijolos? Os tijolos protegem a nossa casa, os tijolos fazem a nossa casa ficar em pé. As células também têm essa função no nosso corpo. E quanto maior é o ser vivo, mais células eles têm. Esses seres vivos aqui, eles eram muito simples. Eles tinham, ou geralmente eles não tinham células, ou eles tinham no máximo uma célula. A gente fala que eles eram unicelulares, tá? Que, ó, se fosse para a gente olhar esses seres vivos pelo microscópio, eles teriam essa aparência aqui. Olha como eles seriam bonitinhos, ó. Parecem os vírus, as bactérias de hoje, tá bom? Bom, vamos viajar aqui no tempo mais um pouquinho. Com o passar de milhões de anos, novas espécies... Gente, tudo com milhões de anos, né? De um dia para o outro, do mês para o outro, do ano para o outro, não. Foi passando milhões e milhões de anos. Com o passar de milhões de anos, novas espécies de seres vivos foram surgindo na água e depois da superfície da Terra. Entretanto, muitas espécies não sobreviveram até hoje, até a atualidade. Sabemos que elas existiram porque encontramos seus vestígios e rastros nas rochas. São os fósseis que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, com o tempo, foram aparecendo os outros seres vivos, né? E muitos, né, já não existem mais, como os dinossauros. Pessoal, o dinossauro e o homem nunca se encontraram, tá? O ser humano nunca viu um dinossauro. A gente sabe que o dinossauro é assim por causa dos fósseis. Então, ó, é comum vermos em filmes e desenhos seres humanos interagindo com dinossauros. No entanto, essa representação é incorreta, pois os dinossauros viveram e morreram há milhões de anos. Quando os dinossauros morreram, pessoal, o ser humano demorou um tempão para aparecer no planeta. Não foi coisa dos dinossauros desaparecerem e no outro dia o ser humano aparecer, não. Demorou. Tem um tempo aí. Os seres humanos surgiram no planeta Terra em uma época muito mais recente, há aproximadamente 200 mil anos. Bom, pessoal, vou dar um pauzinho aqui, já continuo no próximo vídeo.